Olá pessoal, vou apresentar aqui a ferramenta App Inventor. Eu estou com o aplicativo de química. Aqui é a minha primeira tela, eu tenho apenas botões, né, que seria uma tela de menu, que a pessoa vai clicar e vai direcionar para uma outra tela. Aqui para os botões ficar no meio, eu vim aqui no nome da tela Screen 1 e eu coloquei o alinhamento horizontal centralizado, assim todos os componentes que eu vou colocar, ele vai ficar centralizado. Aqui, ó, o botão eu poderia arrumar a altura e a largura, mas eu apenas coloquei o nome do botão. Então, aqui eu tenho um botão com o nome. Aqui na programação é simples, tá? Eu fiz aqui, eu peguei o botão, peguei a primeira peça do quebra-cabeça, tá? Então, aqui é essa primeira, quando eu clique em fazer. Então, eu dupliquei ela para os 5 botões que eu tenho. E essa outra peça aqui, ó, abrir tela e nome de tela, tá aqui no controle. É a única peça que tem rosinha na ponta, tá? Então eu puxei ela e depois aqui na setinha a gente consegue colocar o nome da tela que a gente quer que o botão vá, quando for clicado. Indo para a segunda tela, que é a nossa tela de pH, aqui a pessoa vai digitar o número e a gente vai verificar, tá? A ideia é verificar se for acima de 7 vai para uma cor, se for menor que 7 para outra. Então aqui não vai aparecer nada de informação, só vai mudar a cor mesmo dessa caixinha. Aqui eu tenho uma legenda, tá? Então eu coloquei uma legenda, eu coloquei uma caixa de texto, porque a caixa de texto é para a pessoa digitar, e coloquei 2 botões. Indo em blocos na programação é simples, tá? Lembrando que o botão voltar é igual a gente fez na outra tela, tá? Pro botão 2 eu coloquei aquela ferramenta, né, de abrir outra tela e coloquei para a tela principal. E aí eu peguei também novamente a primeira peça do quebra-cabeça pro botão, só que aqui eu estou usando o C que vem aqui em controle. É o C que é maior, tá? Esse C, então, C não. Por quê? Porque eu quero que ele mude para 3 cores, porque o pH tem ácido, alcalino e tem o neutro. Então são 3 cores, tá? Então aqui eu peguei a matemática, porque na matemática a gente consegue colocar, por exemplo, essa pecinha aqui do igual, ela consegue ser, por exemplo, não só igual, mas maior, menor, tá? Menor e igual, então ela faz um comparativo também. A caixa de texto é onde a pessoa vai digitar o valor, então eu vim aqui na caixa de texto, peguei caixa de texto. Eu poderia pegar essa caixa de texto cor de fundo, por exemplo, e mudar depois aqui para o texto, tá? Eu também posso fazer isso. Aí eu dupliquei ela e também coloquei também 2 vezes ela, tá? Essa pecinha verde escura, ela também é caixa de texto. Aí ela é caixa de texto cor de fundo, tá? Eu também, se eu quisesse mudar outra coisa, eu poderia clicar aqui na cor de fundo. Ele tem mais opções, olha lá, tá? E aqui essa parte de cores, pessoal, eu vim em cores mesmo, tá? Peguei a pilha de cores e coloquei. A ideia é, a pessoa digitou o número que for maior que 7, ele vai mudar essa caixa de texto para vermelho. Se fosse o número 7, fica verde. Se não for nem maior que 7, nem igual a 7, a cor fica azul. Eu tenho aqui a outra tela que é tabela periódica. A tabela periódica, pessoal, eu coloquei uma legenda, tá? Que aqui é o título da minha tela e eu coloquei botões. Para esses botões ficar um do ladinho do outro, eu coloquei organização horizontal, tá? Então essa minha organização horizontal, eu coloquei medida nela para poder colocar os botões do lado do outro. E os botões eu também, além de eu coloquei medida também, largura, altura, na parte de propriedades, e coloquei o nome, tá, do botão. Para a programação funcionar aqui, eu quero trazer uma imagem. Então eu coloquei aqui na parte de mídia, pessoal, as imagens que eu vou estar utilizando. Então eu cliquei em enviar arquivo e coloquei. Para facilitar a programação, como a gente tem muito botão, eu recomendo renomear o nome dos botões, tá? E a imagem também, para facilitar na hora de achar. Então se a gente for... Aqui eu tenho 9 botões, né? Se eu for na parte de blocos, aqui eu não fiz todos os botões não, tá? Porque na realidade aqui a única coisa que a gente vai fazer, o botão é abrir uma imagem, tá? Então o certo seria puxar toda a primeira peça de quebra-cabeça do botão e ajustar o botão para a imagem. Então o botão que vai virar a imagem. Então você vai vir aqui, ó, do botão mesmo e vai pegar esse aqui, o botão ajusta a imagem. É a única peça que tem verde e rosa também, tá? Você pega essa peça e coloca nos 8 botões.
Lembrando que o botão voltar, ele é igualzinho aos outros que a gente já fez, tá? Então, essa é a nossa tabela periódica. Tem a parte dos cálculos. A parte dos cálculos, pessoal, é um menu também, porque eu fiz vários tipos de cálculo, tá? Então, a pessoa pode fazer molaridade, massa molar, título. Então, aqui na programação, nada mais é do que abrir tela. Então, para cada botão, ele vai abrir uma tela de cálculo. Aqui na molaridade, aqui a gente a gente precisa entender o cálculo que tem que ser feito, tá? E as informações que a pessoa que está usando o app, ela precisa digitar. Então, ela vai precisar digitar gramas. Então, eu coloquei aqui massa em gramas, para ela saber o volume em litros, que ela vai ter que colocar. E massa molar, também o número. A partir do momento que a pessoa digitou os 3 valores, ela vai clicar em verificar e ela vai ter o resultado, tá? Esse 0 aqui é uma legenda, então aqui em cima eu coloquei uma legenda que vai demonstrar, e essa legenda, apesar de estar 0, vai aparecer 0 antes da pessoa clicar em verificar, e depois que ela clicar em verificar, vai aparecer o valor. Então, a programação aqui, nada mais é que são 2 botões, né? O botão verificar e o botão voltar. O botão voltar é igual aos outros, mas o botão que vai fazer o cálculo, o que eu fiz? Primeiro, o que ele vai mudar? Ele tem que mudar a legenda 0. Então, eu peguei aqui a minha legenda, que é o 0, tá? Então, você vai ter que achar a sua legenda lá, que representa o 0. Se facilitar, você renomeia lá, tá bom? Então, eu cliquei aqui na legenda e eu vou alterar o quê? Eu vou alterar o texto. O 0 vai virar um outro valor, né? Então, na realidade, eu estou ajustando o texto da minha legenda para um outro valor. O que é esse valor? O valor que a gente vai usar. Então, na realidade, existe um cálculo de dividido e um cálculo de vezes. Como nesse caso tem 2 cálculos, eu vou na matemática, eu pego essa pecinha aqui, né, de dividido, e depois eu pego essa pecinha de vezes e encaixo no último quadradinho de dividido, tá? E aí a gente tem as nossas 2 pecinhas azuis. Essa caixa de texto é aonde a pessoa vai digitar os valores. Então, eu posso, por exemplo, pegar a caixa de texto, porque ela vai digitar um texto, né? No caso, o valor que ela quer. Ela vai digitar, na realidade, o número que ela quer, né? Então, a gente vai pegar a caixa de texto, eu dupliquei ela, tá? E aí, como são 3 caixas, eu troquei apenas o número da caixa de texto. E a nossa programação, ela está pronta, tá? Para as outras, para os outros cálculos, foi feito da mesma forma, tá? Então, aqui eu não tenho muito o que dizer. Aqui, na realidade, eu só entrei com 4 caixa de texto, porque a pessoa vai digitar a massa do primeiro elemento, a unidade do primeiro elemento, a massa do segundo elemento e a unidade do segundo elemento. Novamente vai ter um verificar, e aí a resposta aqui o 0 e um botãozinho de voltar. Então aqui a programação é a mesma coisa, só acrescentei que a parte da matemática ela é um pouco maior, né? Então, aqui no caso, aqui eu tenho um cálculo de vezes entre as 2 primeiras caixas de texto, depois eu somo e eu tenho também uma conta de vezes entre as outras 2 caixas de texto, tá? Aqui também o outro cálculo é de título, mesma coisa, tá? Só que aqui no caso eu só tenho 2 caixas de texto, então lá a conta que a gente vai fazer, apesar, né, de ter 2 caixas de texto, a gente tem um dividir e um mais, tá? Então eu peguei a peça de matemática dividir e incluir uma outra pecinha de mais. Novamente eu distribuí as caixas de texto, tá? Voltando para o design novamente. Aqui a gente tem um que eu fiz diferente, tá? Então, voltando aqui, ó, a gente já passou por pH, tabela periódica, os cálculos, né? De molaridade, massa molar e de título. E eu fiz um de vídeo, tá? Então, aqui, se eu for no vídeo, ele não é só vídeo, tá? Ele é áudio também. Então, para a gente poder reproduzir um áudio, reproduzir um vídeo, o que eu fiz? Eu trouxe 2 botões, tá? Quem vai apertar vai reproduzir. Só que eu preciso de um outro elemento. Então, aqui do lado esquerdo, eu vou em mídia e para áudio, tá? Seria um áudio MP3. Para o áudio, eu tenho que colocar esse tocador, tá? E para vídeo, eu coloquei o reprodutor de vídeo. Vocês podem ver que aqui, ó, no caso, o tocador nem aparece na tela, tá? É mais para programação. E o reprodutor de vídeo apenas aparece o desenho,
tá? Não fiz mais nada além disso. O reprodutor de vídeo, pessoal, eu apenas mudei aqui o tamanho da tela do meu vídeo, tá bom? E aqui no caso, ó, na hora do reprodutor do vídeo, eu puxei, aqui no caso, deixa eu só confirmar, desculpa, aqui na realidade eu puxei, mas não tinha dado certo. Deixa eu ver só confirmar. Química. Tá, o tocador no caso, tá, eu coloquei o tocador como player. Aqui na minha mídia não está aparecendo, tá? Mas eu não estou usando aquele vídeo lá. Eu coloquei aqui, ó, na realidade. Para o tocador eu coloquei aqui, tá? Eu não puxei, mas dá para colocar aqui na fonte também, tá? Eu usei um outro tipo de programação, então eu subi apenas aqui nessa parte de mídia. Vocês podem ver que o vídeo que eu estou usando é esse MP4, porque MP3 é música, tá? Então eu estou usando esse. Então aqui no caso, pode colocar em fonte, mas vai ter que programar do mesmo jeito, tá? Então aqui em blocos, pessoal, o que eu fiz? Então só voltando lá em vídeo, eu tenho 2 botões só, tá? Então eu tinha que fazer um botão voltar, tá? Eu não fiz, mas tem que fazer em todas as telas. Mesma coisa, né? A gente sempre pega as primeiras peças de quebra-cabeça do botão. Aqui o primeiro botão, que é o áudio, eu peguei o tocador. Então aqui é fácil, ó. É a pecinha roxa, que na realidade vai pegar o MP3 e vai tocar, tá bom? Então eu ponho chamar o tocador. Pro tocador, pessoal, é importante a fonte MP3 aqui, tá? Eu não sei por que saiu, mas tem que estar MP3 aqui na fonte, tá? Aqui no segundo botão, que é o vídeo, o que eu fiz? Eu estou trazendo o meu vídeo no reprodutor. Apesar de apertar o botão, o vídeo vai aparecer naquele ajuste da tela do reprodutor. Então eu puxei aqui o reprodutor e coloquei o reprodutor que tem a pecinha rosa, tá? Porque ele vai puxar o arquivo de vídeo para mim. Então ele vai pegar uma fonte de vídeo MP4. Então eu puxei essa aqui, ó, e coloquei aqui. Só que ele tem que iniciar, tá? Então para ele iniciar novamente no reprodutor, eu vou pegar a pecinha roxa, tá? E inicio o vídeo. Só que eu tenho que parar esse vídeo também. Então eu coloquei de novo, eu peguei o reprodutor e eu estou dizendo, quando o reprodutor de vídeo completou, o que ele vai fazer? Ele vai parar. Então eu peguei essa primeira peça e peguei essa peça que ele vai parar o vídeo, né? Senão vai ficar lá, não vai sair. Então eu cliquei aqui, ó, parar o vídeo, tá bom? E aí ele deu certo. Outra tela que eu fiz foi a tela de mistura, tá? Nessa tela de mistura eu quis usar a lista aqui para mostrar para vocês como que funciona também trabalhar com lista. Esse escolha lista, ele tá aqui, ó, escolha lista, tá? Apesar da gente não ver a lista, quando eu coloquei 2 escolha lista, coloquei, na realidade, 4 legendas e um botão para verificar e coloquei uma imagem, porque a ideia é aparecer uma imagem, tá? Aqui no escolha lista, ele vai escolher entre 2 elementos, tá? Então aqui, ó, aqui no final, ele vai aparecer uma cadeia de elementos, tá? E aí eu coloquei 2 elementos para escolha lista, que é o H2 e o NA. E para o segundo escolha lista, eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei mais 2 elementos. Pessoal, se não estiver aparecendo aqui embaixo, vocês podem olhar em cima também, às vezes aparece alguma coisa assim, vocês clicam na setinha, tá bom? Então eu coloquei 2 elementos para cada lista, para a pessoa escolher. E por que eu coloquei essa legenda? O que é a ideia? A ideia é o seguinte, quando a pessoa escolher os 2 elementos que ela quer, ele vai aparecer na legenda, para a pessoa confirmar se realmente é aqueles 2 elementos que ela quer fazer a mistura. E aí depois que ela escolheu esses 2 elementos e apareceu aqui, é que ela clica em verificar para ver o que vai acontecer com aquela mistura, tá? Então a programação ela não é tão difícil nesse caso. Eu poderia usar botões? Eu poderia usar botões, tá? Eu posso colocar uns 4 botões aqui que é referente ao elemento, tá? E aí eu jogo esse botão para aparecer na legenda, e aí na legenda vai ficar a mesma programação para a legenda, tá? Então vou mostrar aqui a programação que eu fiz. A programação que eu fiz, então só voltando aqui, a gente tem 2 listas e um botão, tá? Então voltando aqui, o que eu fiz primeiro?
eu tenho as duas listas, tá? Então, neste caso, quando a gente clica em lista, eu vou pegar a primeira peça de quebra-cabeça, que quando eu escolher a lista, depois de escolher a lista, fazer. Então, ele escolheu lá o que ele quer, né? As informações que ele quer, e aí eu estou ajustando a legenda. Por quê? Porque ele vai escolher lá os elementos que ele quer, e eu quero que apareça naquela legenda 0. Então eu peguei aqui a minha legenda 0, e eu coloquei a listagem, a seleção que ele fez dessa listagem. Então aqui, ó, no caso da legenda, eu vou clicar na legenda 0, vou clicar, né, que é para ajustar texto, né, que seria o 0, né, a gente vai ajustar a legenda texto, e esse escolha lista seleção é a seleção que ele fez, porque quando aparecer uma lista para ele, vai aparecer informações, tá? Então é novamente aqui na escolha lista que eu vou achar escolha lista seleção, ou é aquela opção que ele selecionou, por isso que é seleção, tá bom? Eu repliquei ela para a lista 2 também, então neste caso aqui ele muda a legenda que tem 0, que é a quarta legenda, e aqui, no caso, é a seleção que ele fez da lista 2. No caso do botão verificar, pessoal, é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque são dois elementos, então quando ele clicar no H2O, vai aparecer uma imagem de água. Quando ele clicar no NaCl, são dois elementos, vai aparecer uma imagem de sal. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso que o meu botão entenda que ele tem que entender dois elementos da legenda. Então, neste caso, eu peguei aquela pecinha C, então C não, porque tem bastante coisa para fazer aqui, né? São 3 imagens que vão aparecer, porque eu também coloquei uma imagem de erro, caso a pessoa não faça a junção dos elementos corretos, tá? Então, neste caso, eu peguei essa parte de lógica, porque quando a gente quer que a pessoa entenda que tem duas informações, que nem no caso são dois elementos que eu preciso ter igualzinho, que é o H2 e o O, eu peguei esse C, e no caso esse com E, né? Porque vai ficar C e E, muito parecido com o que a gente aprendeu em Excel. Então eu peguei essa pecinha, tá? Novamente, a legenda que apareceu, que é aquela legenda 0, eu pego a legenda 2, legenda texto, tá? Essa pecinha matemática, eu peguei a pecinha do igual, porque ele vai verificar se o texto da legenda, ele é o H2, tá? Então, eu pego essa peça do igual, e eu peguei aqui a pecinha do texto, para mim poder digitar o elemento que a pessoa, né, que na verdade a pessoa escolheu da lista e apareceu na legenda. Fiz a mesma coisa, né? Aqui no caso ela diz o seguinte: na matemática, né? Se for igual, a legenda foi igual ao texto H2, e se na legenda, a outra legenda for igual ao oxigênio, né? Ao texto O, o que ele vai fazer? Ele vai ajustar a imagem, que foi uma imagem que eu coloquei lá. Então, essa peça verde aqui eu clico em imagem, e aí eu cliquei aqui onde tem a pecinha rosa, tá? Essa pecinha rosa. Então, eu peguei ela, coloquei aqui, e depois eu puxei uma imagem de água. Pessoal, o GIF não funcionou, tá? Então, não funciona, porque o GIF é uma imagem com movimento, eu creio que seja um vídeo, né? Então, aqui não funcionou o GIF, mas apareceu a imagem. E eu fiz a mesma coisa da segunda listagem, tá? Se caso a pessoa pegar o NA, vai aparecer uma imagem de sal. Se não for nenhum componente de água, nenhum componente de sal que a pessoa fez a seleção, por exemplo, ela pegou um H2 e pegou um Cl, o que vai aparecer? Vai aparecer uma imagem de erro para ela, tá? Então, neste caso aqui, é essa programação que a gente faz para junção de elementos. Podia fazer muito mais, tá bom? Poderia fazer para o botão da mesma forma, tá? Em vez de escolher lista, aqui, ó, na pecinha de escolher lista, eu posso colocar o botão, tá bom? Então, se vocês não quiserem trabalhar com lista, quiser trabalhar com 4 botão, é a mesma coisa. Eu só troco essa pecinha aqui para a primeira pecinha do botão, tá ok? E aí eu não vou precisar dessa parte de seleção, não. Aí eu só vou colocar aqui ajustar legenda texto, tá bom? Aí seria a pecinha ajustar legenda texto, seria essa, tá? Então, no caso, não precisaria ficar tão grande se fosse 4 botões. Essa programação, e agora eu vou mostrar para vocês funcionando. Só lembrando que o áudio, eu cortei o áudio do vídeo demonstrando, mas saiu o áudio também, então está funcionando, tá bom?